Então, olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo no canal. E no vídeo de hoje nós vamos analisar essa importantíssima obra do direito brasileiro, Lições Preliminares de Direito, do Miguel Reale. Então, pessoal, eu sou estudante atualmente do 6º semestre de Direito e eu tenho o objetivo de trazer aqui no canal um quadro, que é o que vocês estão vendo aí no título do vídeo, Leia Mais Direito. E qual é o objetivo desse quadro? É porque durante a faculdade e também pesquisando um pouco sobre como é que está atualmente a situação dos estudantes de direito, em questão de mercado de trabalho mesmo e também em relação à prova da OAB, eu noto que os estudantes de direito, eles não estão lendo. E é uma coisa que a gente, logo quando pensa em entrar para a faculdade de direito, a gente ouve falar, as pessoas falam pra gente, né? Para você ser estudante de direito, você tem que gostar de ler, porque ela é uma faculdade que exige de você muita leitura, não só a faculdade, como também o exercício, né, da advocacia ou de outros cargos jurídicos. Mas o que a gente nota é que, levando em consideração a faculdade, não é tão necessário assim para que você passe nas disciplinas e se forme e passe na OAB e pegue o diploma, que você leia os livros, que você pegue realmente uma doutrina, que você pegue ali um livro importante do direito e leia. Até porque as faculdades hoje em dia no Brasil, elas estão com um baixíssimo nível, né? A gente nota que as provas, elas são muito decorebas, digamos assim, e a própria OAB, ela foca mais em casos práticos. Então, geralmente as pessoas vão ali para um cursinho ou pegam um livro que ele é mais voltado para a OAB e para poder dar um norte, até porque o direito ele tem muitos assuntos, né? São muitos conteúdos, realmente é uma quantidade infinita de conteúdos para se estudar. E realmente para que você consiga ali passar na UAB, principalmente a gente que trabalha, porque eu também trabalho, eu trabalho, faço faculdade, o tempo é curto, então a gente acaba assim apelando para materiais mais objetivos, né? Porque o objetivo é só uma prova. Mas o que eu gostaria de repassar, de influenciar algumas pessoas, seria de a gente também se voltar para a leitura dos materiais importantes, principalmente dos livros ali basilares do direito, tanto do direito universal como do direito brasileiro. É importante que a gente, como futuros juristas, a gente se aprofunde no que é o direito, se aprofunde realmente na ciência do direito. O que é um advogado, o que é um jurista que ele não entende de filosofia? O que é um jurista que ele não entende do direito natural? O que é um jurista que ele não tem gabarito suficiente para escrever? A gente sabe que a base de uma escrita correta vem muito da leitura. Então, a leitura, ela é a base do advogado, ela é a base do jurista. E como é que a gente pretende nos tornarmos juristas importantes, pessoas que realmente sabem aquilo que está fazendo, passando 5 anos numa faculdade e não lendo nenhum livro sequer de direito? Então, é isso que eu quero passar através desse quadro no canal, esse estímulo para que a gente se volte para essas grandes obras do direito. E o primeiro vídeo no canal, eu vou iniciar com essa obra do Miguel Reale, Lições Preliminares de Direito, porque ela é uma obra que você já tem que ter acesso logo no início da faculdade, e ela vai dar uma boa base aí para as outras matérias do curso. Então, geralmente, os professores recomendam na matéria de introdução ao direito. E foi o momento em que eu li esse livro. Eu li esse livro de capa a capa, né? Eu consegui ler, não durante um semestre na faculdade, porque passa muito rápido para quem trabalha e tem as outras matérias, mas eu realmente comecei a ler e eu demorei mais ou menos uns 2 semestres. Foram, no caso, um ano lendo esse livro. Mas eu não só li, né? Porque quando eu me volto para a questão do estudo do direito em si, para a faculdade, eu sempre tento fazer anotações. Então, eu vou lendo e vou resumindo aquilo que eu estou lendo para fixar melhor.
Então, eu demorei esse período de 1 ano porque eu lia e resumia. Então, eu li o livro completo e também tenho o resumo por escrito do livro. Então, no final do vídeo, eu vou mostrar para vocês qual foi a minha técnica que eu utilizei para conseguir ler o livro completo e também resumir como é que eu faço, qual é o método que eu utilizo para fixar melhor aquilo que eu li e como é que eu faço os meus resumos de uma forma que também não me demore muito nas anotações e acabe atrapalhando. Então, agora sim, falando diretamente sobre o livro Lições Preliminares de Direito. Bom, gente, ele foi escrito pelo professor Miguel Reale. O Miguel Reale, ele foi um importante jurista brasileiro. Ele nasceu ali em 1910 e ele faleceu em 2006. Então, a gente consegue perceber que ele viveu quase um século, ou seja, ele vivenciou várias fases, vários processos históricos aí no Brasil, inclusive muitas mudanças no direito. Para vocês terem noção, ele participou da Revolução de 1930, em que o Getúlio Vargas, né, ascendeu ao poder e deu um fim ali na República Velha, que é chamada, e na política do café com leite, né? Então, ele lutou, assim como muitos membros ali da Faculdade de Direito de São Paulo, na Revolução de 30, ao lado de Getúlio Vargas. Ele também foi membro da Ação Integralista Brasileira, o que até posteriormente acabou dando para ele alguns problemas ali para ser nomeado em algum cargo, porque as pessoas tinham um certo preconceito. Ele participou da fundação do Partido Progressista no Brasil. Em 1963, ele foi nomeado secretário de Justiça do Estado de São Paulo. E ele vivenciou ali o golpe, né, militar, vivenciou o período militar que começou em 1964 e o processo de redemocratização do direito brasileiro, da política brasileira. E por conta dessa redemocratização, ele também participou do processo de elaboração do Código Civil de 2002. E, além disso, ele também foi membro da Academia Brasileira de Letras e ele também ajudou a fundar o Instituto de Filosofia no Brasil. E a grande contribuição do professor Miguel Reale para o direito diretamente, não só brasileiro como universal, foi a sua teoria tridimensional do direito, que é hoje em dia a base dos entendimentos doutrinários em relação à constituição ali do direito, e por isso que é tão importante a gente já no início da faculdade ter acesso, né, ler essa obra de Lições Preliminares de Direito do Miguel Reale, porque ele vai tratar muito sobre essa teoria. Esse não é o livro principal em que ele fala dela. Ele tem um livro, A Teoria Tridimensional do Direito, né, que é dedicado somente a essa teoria, e ele também vai falar bastante sobre ela, mais aprofundando no livro A Filosofia do Direito, também, em que ele é o autor. Mas dentro aqui do livro Lições Preliminares de Direito, ele vai dedicar um capítulo a essa teoria, e aí você, estudante de direito, lendo essa obra, você já vai ter acesso a essa importante teoria, que hoje em dia guia ali os entendimentos do direito, da Constituição do Direito, e, além disso, ao grande arcabouço de conteúdos que ele traz nesse livro, importantíssimos para toda a faculdade e por toda a vida enquanto jurista. Falando brevemente sobre a teoria tridimensional do direito, a grande contribuição principal do Miguel Reale foi em que ele conseguiu identificar que, dentro dos 3 elementos que constituíam o direito, que seria o fato, o valor e a norma, eles são unidos por uma relação dialética. Alguns juristas, alguns escritores já tinham tratado sobre esses 3 elementos dentro das suas obras, só que de forma separada. Então, o que o Miguel Reale fez foi uni-los, o fato, o valor e a norma, como elementos constitutivos do direito, e identificar qual é a relação que une esses elementos. E aí ele identificou que seria uma relação dialética. Essa teoria, ela é importantíssima para o direito, porque ela vai totalmente contra ali o formalismo
principalmente o formalismo jurídico que vigorava ali na década de 1940, e também vai totalmente contra a teoria pura do direito de Kelsen, né? Sendo ali um contraponto ao positivismo jurídico. É também através dessa teoria que a gente tem a base ali do que a gente conhece como mutação constitucional. O que é a mutação constitucional? É a possibilidade de uma norma ela ser modificada, mas não de forma expressa, ou seja, não há modificação do texto escrito, mas há uma modificação de seu significado. E por conta dessa mudança de significado, ela pode ser aplicada de outra forma, pode ser entendida de outra forma. E por que que essa teoria tridimensional do direito, ela é a base disso? Justamente porque ela engloba o valor e o fato, né? Então, o direito, ele não é somente a norma, como diziam os positivistas, os adeptos da teoria pura do direito de Kelsen. Então, uma sociedade, ela muda de valores constantemente. O direito, assim como a sociedade, ele deve ser dinâmico. Então, como o direito, ele engloba tanto o fato, né, que acontece ali dentro da sociedade e o valor, é normal que a norma, ela possa mudar conforme a mudança de valores e fatos dentro da sociedade. Por mais que dentro ali das decisões do STF não citem expressamente a teoria tridimensional como basilar ali daquele entendimento, a gente percebe, através mesmo de um artigo que eu vou colocar aí na descrição do vídeo, lembrando que eu sempre coloco as fontes dos meus vídeos na descrição. Então, nesse artigo você consegue perceber melhor, de forma mais aprofundada, que essa teoria é sim um fundamento da mutação constitucional que vigora atualmente. Mas claro que o livro ele não trata somente da teoria tridimensional. Aqui, no livro Lições Preliminares de Direito, a gente vai ter ao todo 27 capítulos. E esses 27 capítulos, eles são muito bem divididos. Eu achei que o professor ele soube colocar os assuntos em uma forma lógica. Na faculdade, eu lembro que na disciplina de introdução ao direito, a ordem foi um pouco modificada, o que nas aulas acabou dificultando meu entendimento, já que no livro não. É muito importante que o autor ele saiba identificar qual é uma ordem correta de se repassar aquele conteúdo para os alunos. Então, aqui no primeiro capítulo, ele vai falar sobre o objeto e finalidade da introdução ao estudo do direito. Aqui ele vai dar uma introdução e ele vai dizer o porquê que você deve estudar lições preliminares de direito. Porque qual é a importância da disciplina de introdução ao direito que você vê na sua faculdade. Ele vai falar sobre qual é a finalidade do direito, né? Qual é o objeto de estudo, enfim. No capítulo 2, ele vai falar sobre o direito e as ciências afins. Ele vai tratar principalmente sobre qual é a relação do direito com as outras ciências, como a filosofia, a sociologia. Ele vai falar do direito enquanto ciência, né, enquanto um objeto de estudo, e também a relação entre direito e economia. É muito importante, até porque, geralmente, quando a gente está vendo a disciplina de introdução ao direito, nós também estamos vendo as disciplinas de economia jurídica, filosofia, sociologia jurídica. Então, isso acaba conectando as disciplinas, né? Fazendo ali uma relação interdisciplinar entre elas. No capítulo 3, ele vai falar um pouco sobre natureza e cultura. É dentro desse capítulo que ele vai nos alocar, nos localizar onde é que está o direito. Por quê? Porque dentro do nosso mundo existe aquilo que é dado e aquilo que é construído. Aquilo que está dentro da natureza, que a gente fala das disciplinas naturais, é aquilo que nos foi dado. É um estudo daquilo que já está lá por si. E dentro das disciplinas culturais, que é onde se localiza o direito, dentro delas a gente vai ter aquilo que o homem construiu. E o direito ele vai estar justamente aí, dentro daquilo que o homem construiu, dentro daquilo que o homem modificou. Sendo assim, ela é uma das ciências culturais. No capítulo 4, ele vai falar sobre o mundo ético. Então, nos localizando ali que o direito, ele é
está dentro das ciências culturais, que seria o direito, a sociologia, a história. Ele vai nos separar dentro dessas disciplinas culturais. Qual seria a diferença entre a ciência jurídica, ou seja, entre o direito e a ética? Assim como no capítulo 5, em que ele vai falar sobre a diferença de direito e a moral. Então, a gente vai identificar que existem leis éticas, que existem leis morais e que existem as leis jurídicas. E que existem diferenças principais, existem diferenças muito importantes entre elas, para que você consiga identificar aquilo que é moral, aquilo que é realmente jurídico. Dentro do capítulo 6, ele vai falar sobre a teoria tridimensional. Então, aqui, ele vai falar sobre a estrutura tridimensional do direito. No capítulo 7, ele fala sobre a sanção e coação, a organização da sanção e o papel do Estado. É justamente essa grande diferença do direito, como, por exemplo, para a moral, né? Dentro da moral e do direito, existe sim a coação. Só que a coação das leis morais, elas são aplicadas mais pelas sociedades e até muito interna do indivíduo. Já o direito, né, as leis jurídicas, ela possui a coercitividade. Por quê? Porque essa coação ela é aplicada ali pelo Estado. Então, o Estado ele pode fazer fisicamente valer a sua lei. Dentro do capítulo 8, a gente vai ter a metodologia da ciência do direito. Então, ele vai explicar muito ali sobre o método de estudo do direito e sobre a questão também da argumentação. No capítulo 9, ele fala da estrutura da norma jurídica. Então, ele vai falar da estrutura trivalente da norma, que também é conectada ali, muito conectada à questão da teoria tridimensional, que seria a validade, a eficácia. Então, ela conecta bastante com a teoria tridimensional do Miguel Reale. No capítulo 10, ele vai falar sobre a validade da norma jurídica. Então, quais são os elementos, quais são os requisitos para que uma norma ela seja válida? No capítulo 11, ele vai falar sobre a classificação das normas. No capítulo 12, ele vai falar sobre as fontes do direito. Então, esse capítulo eu achei muito interessante, que na verdade é o capítulo 10 e o capítulo 13. Os dois, eles vão falar sobre as fontes do direito. E é aqui onde você vai ver que o direito, ele não é só lei, não é só norma. Então, ele também baseia-se nos costumes, ele tem a doutrina. No capítulo 14, ele também fala sobre as fontes, então são 3 capítulos aí dedicados às fontes do direito. Aqui ele vai falar um pouco sobre a jurisprudência, se ela é ou não uma fonte, tem esse questionamento. No capítulo 15, ele fala sobre a experiência jurídica e direito objetivo. No capítulo 16, ele vai falar dos fatos e atos jurídicos, então ele vai explicar qual é a diferença entre um fato jurídico e um ato jurídico, que também é muito importante. Ele também fala sobre os negócios jurídicos, que no direito civil é extremamente importante saber essa diferença entre ato, fato e negócio jurídico. E importante falar, gente, que durante o livro ele também apresenta esquemas, certo? Então, até eu lembro que no capítulo em que ele fala dessa diferenciação entre fatos, atos, negócios jurídicos, ele traz ali um esquema bem legal para que a gente consiga visualmente ter uma noção de quais são as diferenças. No capítulo 17, ele fala da relação jurídica. Dentro do capítulo 18, ele vai falar sobre o sujeito de direito e a personalidade jurídica, que é um assunto muito importante também para direito civil, né? A personalidade jurídica. Dentro do capítulo 19, ele vai falar sobre o direito subjetivo, principalmente, e no capítulo 20, sobre as suas modalidades. No capítulo 21, ele fala da hermenêutica, que inclusive é uma disciplina, hermenêutica jurídica, né, que a gente vê logo no início da faculdade. Então, você adquirindo esse livro, você já vai poder até utilizar esse capítulo para estudar para essa disciplina de hermenêutica jurídica. No capítulo 22, ele fala sobre o processo de integração e a aplicação do direito.
A gente sabe que dentro desse processo de integração é justamente que dentro do ordenamento jurídico ele possui lacunas, né? E aí essa forma de integração é justamente esse processo que o direito tem de preencher essas lacunas da lei. Dentro do capítulo 23, ele vai falar sobre os princípios gerais do direito, muito importante para o estudante saber. No capítulo 24, ele fala dos planos e âmbitos do conhecimento jurídico. Então, aqui ele também vai falar sobre a filosofia, a teoria geral do direito, ele também vai falar um pouco sobre a história do direito. E no capítulo 25 e no capítulo 26, ele fala sobre a divisão do direito. Então, aqui chegando mais para o final do livro, ele vai nos dar uma noção de como é que foi dividido os ramos. Logo no início do livro, quando ele vai falar ali da introdução, no capítulo 1, ele vai dizer que o direito é uno, ele é uma ciência única. E que a divisão do direito, ela é uma divisão simplesmente pedagógica, né? É uma divisão didática para facilitar o estudo, facilitar o entendimento. Então, aqui no final do livro, depois de ele nos dar essa noção do direito como um todo, do direito enquanto uma ciência única, ele vai nos falar dos ramos em que o direito foi dividido para facilitar o nosso entendimento. Então, ele vai falar sobre qual é a diferença entre direito público e direito privado, vai falar sobre o direito interno e o direito internacional, o direito constitucional, administrativo, direito civil, penal. Ele vai falar um pouco sobre cada um desses ramos. E, para finalizar, no capítulo 27, ele fala sobre os fundamentos do direito e a teoria da justiça. Então, como a gente pode ver, gente, esse livro ele é bem completo. Aqui você vai ter realmente uma ótima fonte para os seus estudos e quem sabe aí também para um artigo científico, um trabalho. Eu recomendo bastante esse livro. E agora eu vou mostrar para vocês qual foi a minha técnica, como foi que eu fiz para ler o livro e resumir ele capa a capa completamente. Vou aqui mudar a posição da câmera para mostrar para vocês as minhas anotações. Então, gente, aqui está o livro, certo? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês como é a primeira etapa, né, do meu estudo, que seria a leitura. No caso aqui do livro, do Miguel Reale, como os capítulos, eles não são tão grandes, tão longos, então eu geralmente fazia assim, eu lia o capítulo completo, marcando as partes mais importantes. E aí é que tá o fio da meada para o resumo. Sempre quando eu ia fazer essas marcações, eu gosto de fazer de lápis. Todos os meus livros eu faço as marcações de lápis. Para caso depois eu queira ler novamente e queira mudar, apagar alguma coisa que eu achei que não é tão importante, aí eu consiga. Mas você pode marca texto, fazer anotações, colocar post-it. Isso acaba ajudando a gente a ter mais gosto ali pelo estudo, a se sentir mais motivado. Mas enfim, então eu ia lendo, eu lia o capítulo completo e marcava as partes mais importantes. E geralmente, o que eu marco nesses livros de direito? Eu marco os trechos em que eles resumem o que o autor estava falando. Então, por exemplo, aqui, ó. Foi um trecho grande que eu marquei, mas é porque ele resume boa parte desse tópico em que ele estava falando. E aí, quando eu volto para o livro para poder fazer o resumo, eu vou só pegando essas partes em que eu marquei. Então, isso já ajuda demais a economizar tempo, porque como eu lia todo o capítulo para depois resumir, evitava de eu fazer, digamos, uma segunda releitura sem necessidade. Então, eu ia logo, né, para onde eu marquei. Então, aqui, ó. E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conceitos, né? Principalmente no direito, eu acho que é importante você entender o conceito de direito, o conceito de ciência, o conceito de cultura, que tem aqui dentro de um desses capítulos, ele vai falar sobre a cultura. Eu acho que é importante entender esses conceitos. E aí eu marco eles e copio o conceito para o resumo, para que eu consiga memorizar, né? Não memorizar, decorar, mas
fixar aquilo dentro da minha memória, para que numa prova ou alguma coisa assim eu consiga lembrar mais rapidamente. Então, como vocês podem ver, ó, eu sempre marcava conceitos para colocar no meu resumo. Então, foi assim durante todo o livro, pessoal. Então, resumindo, eu lia o capítulo e marcava as partes que resumiam o que o autor estava falando e os conceitos principais, certo? Aqui é o finalzinho do livro, todo marcadinho. E aqui, indo para o resumo. Então, o meu resumo eu fazia por capítulo, certo? Então, aqui, capítulo 1, objeto e finalidade da introdução ao estudo do direito. Alguns tópicos importantes, vocês veem que eu coloco alguns esquemas, ó. Eu não coloco a frase inteira, o texto inteiro, geralmente é só nos conceitos principais, certo? Então, aqui não é um capítulo, aqui é porque dentro do capítulo tem esse tópico dividido. Então, eu faço esses esquemas também, certo? Aqui está o capítulo 2, o direito e as ciências afins. Então, eu sigo dentro do resumo as divisões que o próprio autor faz dentro do capítulo. Acho que isso fica melhor depois de se estudar, certo? Então, eu utilizo muito cores também. Eu sempre coloco esse símbolo aqui de exclamação quando é algo bastante importante. E eu utilizo a caneta vermelha para destacar aquilo que é mais importante. Como vocês podem ver, esses termos em latim eu também incluí no meu resumo, porque eu estava começando a estudar o direito e eu via muitos professores citando essas frases e eu adicionei no resumo para que eu pudesse memorizar também, porque o resumo ele é uma técnica de memorização, né? Uma técnica de fixação. Então, muitas vezes você só lê ali, você esquece. Agora, quando você escreve, aquilo penetra melhor na sua memória. Por isso que E aí eu geralmente coloco com a caneta de outra cor para destacar. Com outra forma de letra também. Aqui foi outro esqueminha que eu fiz. Né, aquilo que é moral e lícito, tá? Aqui na intersecção das circunferências. Então, é basicamente isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês quiserem mais detalhes sobre resumo, sobre anotação, um livro específico sobre isso, é só dizer, colocar aí nos comentários. Não se esqueça, pessoal, de curtir o vídeo se você gostou, de comentar, caso você tenha alguma sugestão, alguma dúvida, alguma ideia de vídeo, algo que você tenha curiosidade de ver. Eu estou aberta aí a sugestões. Então, não se esqueça também de se inscrever no canal e de conferir a descrição, que na descrição eu sempre coloco alguns materiais complementares, as fontes que eu analiso, que eu leio para poder gravar o vídeo. Então, tchau, tchau, pessoal, e até o próximo vídeo.